A paz de Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja Deus, estamos em mais um dia de jornada de fé, aprofundando a nossa consciência no Evangelho de Cristo Jesus e nos aperfeiçoando cada vez mais. O objetivo da jornada de fé é fortalecer a nossa comunhão com Deus. Esta jornada promove um crescimento espiritual, uma comunhão inabalável com Deus. Nada e ninguém poderá abalar a nossa comunhão com Deus, porque todos os dias estamos orando, todos os dias estamos lendo a Bíblia, meditando na palavra de Deus, todos os dias estamos buscando a face do Deus Altíssimo. Eu quero ver quem e o que poderá nos abalar. E a resposta é: nada e ninguém pode abalar aquele que está em constante comunhão com Deus. Aqueles que praticam as disciplinas espirituais da oração, da consagração, aqueles que observam atentamente os princípios do Evangelho de Cristo e aplicam-os em sua vida diária, não pode ser abalado por nada e por ninguém. Busque essa comunhão com Deus. Se você quer fazer parte desta jornada de fé, desse propósito de crescimento espiritual na fé cristã, você pode inscrever-se neste canal e ativar o sininho para receber as notificações. E ore comigo todos os dias ao meio-dia e medite na palavra de Deus. Vamos à palavra de hoje e em seguida faremos a oração do Salmo 63 para fortalecer ainda mais a nossa espiritualidade. 1 João capítulo 2, versículo 15 é o texto de hoje. Acompanhe comigo o texto. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não se deve amar o mundo. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aquele que não faz a vontade de Deus morrerá eternamente. Não terá a vida eterna. Aqueles que escolhem amar o mundo e as coisas pecaminosas do mundo não viverão para sempre. A vida eterna é uma promessa de Deus destinada àqueles que fazem a sua vontade. Você precisa fazer a vontade de Deus para viver eternamente. Mas qual é a vontade de Deus? Precisamos saber qual é a vontade de Deus. E a resposta está em João, capítulo 6. Você pode conferir comigo. O Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 40. Diz assim o texto bíblico. João, capítulo 6, versículo 40. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a vontade de meu Pai, de Deus, é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. A vontade de Deus é que a humanidade creia em Jesus. A vontade do Pai Celestial é que você creia em Jesus
para ter a vida eterna. O conceito de crer em Jesus está relacionado ao compromisso que cada um de nós devemos ter com a sua palavra. Quem crê em Jesus observa os princípios do Evangelho. Quem crer em Jesus tem o compromisso de obedecer à palavra de Deus. Portanto, fazer a vontade de Deus é observar os ensinamentos e a obra de seu Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E aquele que faz isso tem a vida eterna. Jesus Cristo disse em João, capítulo de número 6 e versículo 47, em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Porque esta é a vontade do Pai, que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Veja só, no versículo 25, 1 João, capítulo 2, versículo 25, está escrito: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. A promessa de Deus para mim e para você, meu caro irmão e irmã, é a vida eterna. Deus não te prometeu vida fácil. Deus não te prometeu facilidade. Deus não te prometeu só bonança, mar de rosas. Deus não te prometeu o carro do ano, mansões, palácios, riquezas terrenas. Não. Você pode até ter essas coisas através do seu esforço, do seu trabalho, estudando, se dedicando em conquistar essas coisas. Só não seja ganancioso ou avarento. Mas se você sonha em ter uma vida próspera, rica, estude e trabalhe. Mas saiba que Deus não te prometeu isso. Não te prometeu uma BMW. Deus não te prometeu uma Hilux. Deus não chegou perante você e disse: eu te prometo que vou te dar uma mansão em Paris. Eu te prometo que vou te dar uma empresa. Eu te prometo que vou te dar um Corolla. Eu vou te dar uma Ferrari. Não. Deus não te prometeu nada disso para ninguém. A promessa de Deus é a vida eterna. Aprenda isso. E não se iluda com os falsos profetas. Os falsos profetas é que fica dizendo para as pessoas que Deus prometeu carro importado, que Deus prometeu mansões, que Deus prometeu uma viagem para Paris, para Orlando, para Bruxelas. Não, nada disso. Deus não prometeu nada disso. Isso é invenção do maligno, é invenção dos falsos profetas. O que Deus te prometeu foi vida eterna. Vida eterna. Quem prometeu palácios e riquezas terrenas foi o maligno. Na tentação de Jesus, em Mateus capítulo 4, você pode conferir que o maligno prometeu dar o mundo para Jesus, se Jesus o adorasse. Jesus Cristo repreendeu o maligno e disse: está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E assim o maligno foi derrotado, foi vencido por Jesus. Porque Jesus, Ele é o Senhor da vida. Ele é quem governa sobre todas as coisas. Ele não precisa que ninguém lhe dê nada, porque Jesus é o Senhor de tudo. E o que Jesus promete para mim e para você é a vida eterna. Essa é a promessa de Deus, que tenhamos a vida eterna. 1 João, capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Mas para termos esta vida eterna, precisamos abandonar o mundo. Não devemos amar o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, ou seja,
da natureza humana, a cobiça da carne, da natureza pecaminosa, a cobiça dos olhos, a inveja e a ostentação dos bens, a soberba, o orgulho, não provém do Pai, mas do mundo. A ostentação dos bens não provém do Pai. A ostentação de bens materiais não provém do Pai. Você pode ter bens materiais, mas não pode ostentar. Tem gente que ostenta. Tem gente que é orgulhoso, vaidoso, presunçoso, se apega a bens materiais, como se nunca fosse morrer, como se nunca fosse se acabar. Não se apegue àquilo que é passageiro, se apegue àquilo que é eterno. E a palavra de Deus é eterna. Se você se apegar à palavra de Deus, você viverá para sempre. A promessa de Deus para mim e para você, para a humanidade toda, é vida eterna. E só tem vida eterna quem deixa de amar o mundo para amar a Deus. Deixe de amar o mundo e as coisas pecaminosas que há no mundo. Tem muita coisa boa neste mundo, mas você tem que rejeitar o que é mal deste mundo. Não ame este mundo. Não ame as coisas pecaminosas, perversas deste mundo. Ame a Deus. Ame somente a Deus. Ame a Deus de todo o teu coração. Faça a vontade de Deus e você, meu caro irmão e irmã, viverá para sempre. A promessa de Deus para nós é vida eterna. Por favor, digite nos comentários: a promessa de Deus para mim é vida eterna. Ponto. A promessa de Deus para mim é vida eterna. Ponto. Não tem mais. Deus te prometeu vida eterna. Segura essa promessa. Guarda essa promessa. Creia nessa promessa. Jesus, ele morreu na cruz não para te dar uma BMW, não para te dar uma Hilux, não para te dar dinheiro. Ele morreu numa cruz para te dar a vida eterna. Quer dinheiro? Vá trabalhar. Quer dinheiro, Danilo? Vá trabalhar. Vá estudar. Amém? Temos que estudar, temos que trabalhar. Agora, quer salvação, quer vida eterna, só tem um jeito: crer em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo. Quem crê tem a vida eterna. Amém? Esta é a promessa de Deus. Vida eterna. Sai de lugares que só promete coisas deste mundo. Vida fácil, bens materiais, ostentação de bens, cobiça da carne, cobiça dos olhos, inveja, egoísmo, prepotência. Sai de lugares assim. Não frequente igrejas desse porte. Não é igreja verdadeira. Igreja verdadeira é onde tem um pregador que anuncia o Evangelho, o reino de Deus, a salvação, a vida eterna. É claro que Deus prospera, Ele abre portas, mas o Evangelho é vida eterna. O Evangelho é salvação da alma. É salvação da alma. Se alguém te diz: Deus te prometeu te dar riqueza, prometeu te dar isso ou aquilo outro, é engano. A promessa de Deus é vida eterna. Declare comigo: a promessa de Deus é vida eterna. Toma posse. Que Deus te abençoe abundantemente com esta palavra. Todos compreenderam a palavra de Deus? Então vamos para a oração do Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida.
Por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti. A tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra. Serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão. Mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Meu Deus, abençoe a vida desta pessoa com toda sorte de bênçãos, principalmente com a vida eterna, pois esta é a promessa do Senhor, que tenhamos a vida eterna. Abençoe, meu Pai, este homem, esta mulher, que esta pessoa seja abundantemente abençoada, para a glória do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém, diga glória a Deus. E até amanhã, ao meio-dia, se Deus quiser. Glória somente a Deus.